Certo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós somos do setor de gestão interna, dos membros novos, e hoje a gente vai dar início à nossa integração no setor de formação. A gente vai estar ministrando a aula da CEA sobre fundos de investimento. Meu nome é Rodrigo, essa é a Laura e essa é a Carla. Para dar início sobre os fundos de investimento, a gente vai tentar contextualizar um pouquinho do que eles são e como eles funcionam. Então, os fundos eles vão funcionar como se fosse um condomínio de investidores, onde vai ser oferecidos ativos, também em cotas, para o pessoal entrar nesses fundos e montar sua carteira, enfim, comprar carteiras que vão ser administradas dentro desses fundos de investimentos. Esses fundos de investimentos, as carteiras, elas vão render ganhos, e esses ganhos eles vão ser diversificados, vão ser disponibilizados conforme a pessoa investiu e vai ser repartido igualmente, proporcionalmente, conforme ela investiu. Certo. Aqui a gente vai ter basicamente que os fundos eles compram ativos e também compram cotas. Então a gente vai, os ativos a gente já entendeu mais como foi nas outras aulas, e as cotas também, mas basicamente as cotas vão ser a menor fração de um patrimônio líquido de uma empresa, enfim, que vai estar disponível ali. No fundo, cada fundo vai ter um CNPJ único, que vai ser criado para esse fundo poder existir, e também, como esses fundos eles pertencem aos cotistas, eles não são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Certo. Para tu poder entrar nesse mercado dos fundos imobiliários, para tu poder fazer o registro, tu vai ter alguns passos a seguir, que vai ser sobre o pedido de registro de fundos. Primeiramente, tu vai ter um regulamento, que vai ser uma legislação que tu vai ter que seguir para poder registrar o teu fundo de investimento, para tu poder disponibilizar ele lá. Depois disso, tu vai dar uma declaração, assinando que tu leu e se compromete a esses termos dessa legislação. Depois disso, tu vai ter um registro em cartório, que vai ser basicamente registrar o teu fundo ali em cartório, eu acho. Com um número com uma cara estranha, mas eu imagino que seja isso. Tu vai ter que colocar o nome de um auditor independente, que vai ser literalmente um auditor independente que vai auditar essa empresa pelo menos uma vez por ano, e também vai ter que inscrever um CNPJ para essa empresa. Essa. Tá, bom. Enfim, também vamos ter os direitos e obrigações dos cotistas. Dos condôminos, porque o cotista deve ser informado. Exatamente. Os investimentos, eles no fundo, eles não são garantidos pelo administrador. Então, eles não vão ter seguro e também não vão ter o fundo garantidor de crédito, como eu mencionei antes. E essa rentabilidade que tu já obteve, ela também não te garante que tu vai ter uma rentabilidade futura. Então, tu tem que estar sempre esperto, porque não é porque tu acertar uma vez, tu vai acertar 2 vezes e tu vai sempre estar mexendo no que tu põe. Direitos e obrigações dos cotistas. O cotista deve ter acesso ao regulamento, às regras que regem aquele fundo, o formulário de informação complementar, o valor do patrimônio líquido daquele fundo, o valor da cota, a rentabilidade do mês e a composição da carteira do gestor daquele fundo. Por exemplo, para saber e ter certeza, o gestor decidiu que é legal investir em uma ação. O cotista pode ter acesso a isso para ver se realmente essa informação é verdadeira. O extrato mensal, demonstrativo imposto anual, número de cotas e o valor das cotas. Obrigações. Chamado a aportar recurso em patrimônio líquido negativo. Ou seja, ele é obrigado, vamos dizer assim, a colocar mais dinheiro naquele fundo caso o patrimônio líquido venha a ficar negativo. Pagar a taxa de administração, ou seja, essa seria como se fosse a remuneração do administrador daquele fundo. Por quê? Tem alguém administrando o fundo para você e com certeza essa pessoa não está fazendo esse trabalho de graça. Então, essa taxa serve justamente para remunerar quem está fazendo esse trabalho. Observar prazos mínimos, comparecer nas assembleias gerais. Por quê? Por exemplo, foi marcada uma assembleia num determinado dia, em um horário, e o cotista, infelizmente, não pôde comparecer. O que foi decidido naquela assembleia e o que foi discutido, caso ele não concorde com algo, ele não pode opinar, ou então ele vai ter que apenas aceitar o que foi decidido. Manter os cadastros atualizados. Por exemplo, o cotista mudou de endereço, mudou de e-mail, número de celular. Ele tem que manter o cadastro atualizado, mudando também seus dados, para que ele possa receber notificações de assembleias ou algo do tipo. Mais algumas informações que não estão no slide. Ele deve ser informado do objetivo do fundo, onde o fundo pretende chegar, qual é o objetivo dele, por exemplo, superar o benchmark, né? Que é o índice de referência. Por exemplo, aquele fundo pretende superar o Ibovespa. A política, ele deve ser informado da política de como chegar,
como que aquele fundo vai superar o benchmark, por exemplo, comprando ações, taxas de administração, que é aquela remuneração do administrador, e carência, por quanto tempo é necessário ele ficar naquele fundo. Algumas advertências. Como o Rodrigo falou, não tem FGC, Fundo Garantidor de Crédito, porque são várias unidades que podem ser investidas, então seria basicamente impossível cobrir um seguro de todas elas. Sem garantia do administrador quanto à rentabilidade futura devido à rentabilidade passada. Não é porque esse fundo teve uma boa rentabilidade, sei lá, ano passado, mês passado, que ele vai ter uma boa rentabilidade de agora em diante. Ele deve ter acesso ao regulamento, termo, FIC, formulário de informações complementares, ao patrimônio líquido, valor da cota, rentabilidade e composição da carteira. Ok. Deveres: participar das assembleias, aportar mais dinheiro no caso o patrimônio líquido estiver negativo, pagar a taxa de administração, manter cadastro atualizado. Certo, é isso. Pode continuar. Certo, falando um pouquinho sobre os tipos de fundo, então, a gente vai ter 4 principais e mais 2 que não são tão citados assim. A gente vai ter primeiro fundos abertos, que vai ser um fundo em que tu vai conseguir solicitar o resgate desse dinheiro a qualquer momento. Tu vai ter uma liquidez um pouquinho mais facilitada. Depois a gente vai ter os fundos fechados, que eles vão ter uma data, um prazo para tu poder retirar esse teu dinheiro. Então, tu vai ter que esperar até o final desse prazo para poder, aí sim, retirar o teu dinheiro e fazer o resgate dessa quantia. Vai ter os fundos restritos. Esses fundos, eles vão ser basicamente fundos de um determinado grupo de pessoas. Então, por exemplo, vai ser um fundo que somente um grupo de tal família vai poder investir. Ou algum fundo que somente um grupo de investidor um pouquinho mais experiente vai comprar. Não é um fundo que todo mundo vai ter acesso para ele. E também vai ter os fundos exclusivos, que são fundos que aí sim eles são somente um cotista que vai comprar e vai poder administrar, e eles são um pouco bem mais experientes, são somente para investidores mais profissionais. Além disso, a gente também tem o fundo sem carência e o fundo com carência. O com carência, ele vai ter um período de tempo que ele vai funcionar quase como que o fechado, então ele também vai ter um prazo, uma duração, que somente depois desse prazo tu vai poder retirar o teu dinheiro, mas caso tu retire antes, tu vai sofrer uma taxa de 0,5% ao dia que tu retirar antes. Então tu vai ter esse probleminha. E no fundo sem carência, ele vai ter liquidez diária, então a qualquer momento vai poder tirar isso. Nos fundos, tu vai ter alguns documentos que vão funcionar. São 3 principais e 3 complementares, digamos assim. Todos eles são importantes, mas os 3 últimos eles se complementam. Então, por isso que eu deixei alinhado dessa maneira nos slides. Primeiramente, tu vai ter o regulamento, que vão ser as regras. Vai ser uma legislação que tu vai seguir para fazer a operação desse fundo. Depois disso, tu vai ter o FIC, que a Carla comentou, que é o formulário de informações complementares, que ele vai divulgar as informações que tu vai precisar para poder operar esse teu fundo. Então, vai ser a descrição de uma tributação, taxa de risco, esse tipo de informação que eles vão disponibilizar para ti. Depois disso, tu vai ter a lâmina. A lâmina vai ser um documento de mais ou menos 2 páginas, que vai tentar ser o mais conciso possível, que vai trazer as principais características dessa tua aplicação que tu vai fazer. Depois disso, tu tem o termo de adesão e ciência de risco, que vai ser o termo, basicamente, que tu vai assinar, aonde que tu vai se comprometer. Tu leu todos os termos que foram passados, tu viu o regulamento, tu viu o formulário, tu viu a lâmina que foi passada, então vai ser um documento que tu vai dizer que tu teve acesso a essas informações. Tu vai ter a lâmina de informações essenciais, que vão ser basicamente mais informações que não foram contidas na lâmina, que também vai tentar ser o mais possível possível, e também essa lâmina ela vai ter que ser atualizada até o dia 10 de cada mês, então ela vai ter uma atualização mensal. Dentro do mundo dos fundos de investimentos, a gente agrega algumas funções e responsabilidades para as pessoas que mantêm esse fundo. Que nem eu falei antes, vai ser um condomínio, então vai ter pessoas que vão cuidar desse condomínio, digamos assim, né? Primeiramente, a gente vai ter o administrador, que ele vai ser o responsável legal pelo fundo. Ele vai, literalmente, administrar todo esse fundo e como as operações estão acontecendo. Depois, a gente vai ter o custodiante, que ele vai ser responsável pela guarda, entre aspas, dos ativos. Então, ele também vai fazer esse manejo, mas ele também vai responder pelo envio de dados e informações para o restante dos gestores e administradores. O gestor, ele vai servir mais ou menos, principalmente como responsável pela compra e pela venda dos títulos. Então, ele vai ser responsável pela estratégia que aquela carteira vai seguir para poder ter lucros, que é o que todo mundo almeja. A gente vai ter também o distribuidor, que ele vai atuar quase igual ao gestor, mas ele só vai fazer a venda das cotas do fundo, ele não vai fazer as compras. E o auditor independente, como eu citei antes, vai ser uma pessoa, vai ser uma pessoa que vai ser designada ao cargo de auditor independente, que vai ter que auditar essa empresa uma vez por ano, pelo menos. Então, a gente tem também as taxas de administração, como a Carla já tinha comentado, é o percentual pago
pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. Ela é expressa ao ano e deduzida diariamente, então tem um valor que tu paga, e a cobrança da taxa, ela afeta diretamente o valor da cota, ou seja, é a tua aplicação. Quanto maior for a tua aplicação, maior vai ser a taxa de administração que tu vai pagar. Essa taxa também, ela está inclusa despesas da empresa, do salário do gestor, e tudo que envolve a administração do fundo. Independentemente, então, do fundo ter condições positivas ou negativas, deve-se pagar essa taxa. Tem também a taxa de performance, que é o percentual cobrado de um cotista quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de referência. No caso, quando supera o benchmark, né? Então, a cobrança pode ser após a dedução de todas as despesas, inclusive da taxa de administração. A taxa de performance, ela é condicional e opcional. Então, depende do regulamento do fundo. Alguns fundos vão ter essa taxa e alguns fundos não vão ter. E o imposto de renda. O imposto de renda, ele é classificado em algumas por fundos, na verdade. Por tipos de fundos. Por tipos de fundos. Tem o fundo de curto prazo, que é o vencimento do título acima de 300... Opa! Peraí, gente. Tem um erro no meu slide. Eu vou corrigir aqui, tá? Depois eu corrijo o meu. O de curto prazo, ele é menos de 365 dias. E a alíquota dele é um fundo simples. Geralmente ele está atrelado a Selic e títulos públicos. Ali está errado, tá? E a alíquota dele é mínima de 15%. A longo prazo, ele então é vencimento acima de 365 dias e estão associados a maior risco por trabalhar mais tempo com dinheiro. A alíquota mínima dele é de 20%. Aí tem os fundos de ações, os fechados de previdência e as debêntures, que são isentos de antecipação de imposto de renda, que é conhecido como comicotas. O comicotas, ele é uma cobrança antecipada de imposto de renda que ocorre de acordo com os rendimentos que tu tem. E esses fundos que eu acabei de falar, eles têm tributação fixa, todos de 15%. Só corrigindo, o de curto prazo, a mínima é 20%, e o de longo prazo, a mínima é 15%. Então eu troquei. A alíquota regressiva, né? E no caso, o Comicotas funciona assim, isso vale só para os fundos multimercado, então não são para todos. Mas o Comicotas, ele vai pagar a cada 6 meses. Então, vai estar pagando imposto sempre. Só que, por exemplo, assim, como a alíquota é regressiva, o Comicotas ele vai sempre cobrar 15%, que é a alíquota mínima. Então, por exemplo, se tu, mesmo que tu pague o Comicotas, por exemplo, e tu vende o teu fundo, vende a tua participação no fundo antes do prazo da alíquota chegar na mínima, que é 15%, aí tu vai pagar a diferença. Então, por exemplo, tu já pagou 15%, mas a alíquota que tu vai ser aplicada ali quando tu vender a tua participação no fundo é de 22,5%, por exemplo. Aí tu vai pagar os 7,5% que faltam. Então, o Comicotas vai estar sempre cobrando a cada 6 meses. Mas para o investidor isso é muito negativo, porque o melhor é que tu pudesse deixar esse dinheiro lá, porque ele iria acumular no longo prazo e no fim das contas tu iria pagar os mesmos 15%. Então é um ponto negativo dos fundos multimercados, o Comicotas. Acaba prejudicando o investidor também. Principais classificações. Antes de tudo, é importante falar que esses são fundos abertos, né? Fundos abertos não. E a gente pode aplicar o dinheiro e retirar quando quisermos, quando decidirmos. Fundos de renda fixa. 80% dos recursos destinados para ativos de títulos federais, como LCI, LCA, CDBs, enfim. É uma rentabilidade conhecida, ou seja, quando você vai investir nesse tipo de fundo, você já sabe quando você vai ganhar. E esse tipo de fundo é aconselhado para pessoas que não querem investir de uma forma arrojada, são para investidores mais conservadores, porque as oscilações são realmente pequenas, ele não aumenta muito nem oscila muito. Fundos de ações. A maior parte dos recursos investidos em empresas brasileiras ou de companhias listadas no exterior. É bastante diversificado, porque você pode investir em várias empresas com esses fundos. Fundos de multimercado.
podem investir em diferentes mercados, como moedas, juros, ações, CDBs e etc. Fundos cambiais, pelo menos 80% investidos em ativos relacionados diretamente à moeda estrangeira, como o euro ou o dólar, e ele tem alto risco indicado para investidores com perfil arrojado. Certo, agora eu vou trazer um pouquinho de três dos principais gestores dos fundos que existem no Brasil. Primeiro que eu vou trazer é o Fundo Verde, que o gestor dele é o Luiz Schutterberger. Os fundos verdes, atualmente, eles são compostos por ações, moedas e títulos públicos e privados, e essas operações elas vão funcionar na Bolsa de Valores de Mercadorias e Futuros, que é o BMF. E no mundo, a gente tem atualmente 48 bilhões de ativos nessa gestão. Então, esse fundo vai ter o CDI como benchmark. Trazer bem rapidinho essa parte. Não tem muito mistério. O segundo fundo que a gente vai trazer, ele tem dois gestores, que é o Luiz Alves Pães de Barros e o Henrique Breda, que é o do Alaska Black, que é de FIC e FIA, né? Essa vai ser uma gestora de recursos que ela é independente. Então, ela tem comissão proporcionar retornos consistentes no longo prazo. Ela vai focar um pouquinho mais em trazer renda variável para conseguir trazer esse longo prazo. Então, ela vai selecionar algumas empresas de capital aberto para que assim vocês consigam poder fazer essa análise constante dessas empresas investidas e também ter um diferencial importante na relação às gestoras que ela tem sócios que detêm partes relevantes dos fundos. E a última é do gestor Floriano Bartonek e é a Constellation Institutional FIC-FIA. Ela vai ser um fundo de investimento destinado a investidores que buscam retornos acima do Ibovespa. Então, vai ser por meio da seleção de algumas empresas que estão muito bem listadas na Bolsa, que consigam entregar valor acima da média e com uma forma um pouco mais consistente. Essa estratégia é 90% focada no long only, que vai gerar rendimento a partir de longo prazo e também acima de 5 mil. E vai ser basicamente isso. Essa foi a nossa apresentação sobre os fundos de investimento. Qualquer dúvida ou comentário a acrescentar, estamos abertos. Aquele long only ele falou agora. Essa parte eu não pesquisei muito, para ser sincero. Então, não dei uma pesquisada. Tá, o long que a gente chama no mercado é quando está comprado uma ação. Você pode operar tanto comprado quanto vendido. Tá? Vendido, tu vende, mas depois tu compra. Quando ela cai. O long é a pessoa que compra, ele geralmente vai em hold, a gente faz análise fundamentalista, compra uma ação que tu acha que é boa e segura por bastante tempo. Sim. No caso, os fundos long only, o que acontece? Eles só operam comprados. Então, eles só compram ativos, compram ações, da mesma forma que a gente faz normalmente, os investidores normalmente fazem. Aí vai ter outros dois tipos, que é o long biased, que ele vai ter digamos assim, a tradução seria um viés long, né? Então, tem um viés comprado. É um fundo que vai investir majoritariamente comprado, mas ele também pode ter alguma operação ali vendida, com derivativos e tudo mais. E aí tem o long short, que daí no caso é um fundo mais arrojado, que vai ter operações em long, operações em short, com derivativos e tudo mais. Esse, no caso, são normalmente vão ser os fundos multimercado. Igual vocês falaram, tem o fundo de ações, que ele vai só investir em ações, o multimercado vai investir em qualquer tipo de ativo no mercado. Derivativos, vai investir, por exemplo, em commodities, vai investir em ações, câmbio. Aí, no caso, vai ser os fundos cambiais, né? Que esses são, de modo geral, os mais arrojados, assim, porque são fundos que são mais incertos, né? O câmbio talvez a variável mais difícil de conseguir prever no mercado. No multimercado que precisa prestar atenção na estratégia do gestor, porque como são muitos fundos, cada um necessita de uma estratégia diferente. Sim. Vou botar a câmera para cá, só um pouco. Falando na estratégia, como é que tu sabe que o gestor está negociando, está dentro do fundo? Quando tu for comprar um fundo, tu já vai saber mais ou menos as empresas que ele vai tá negociando. Então, quando tu for fazer essa compra, tu já vai ter que pesquisar. Quando tu for entrar no mercado de fundos, tu já vai pesquisar com quem que tu vai estar entrando, quem que vai ser o teu gestor. Então, tu já vai olhar a maneira como ele opera, como ele já operou e como ele está operando no momento, para daí tu poder ter uma base de como ele vai operar as empresas que tu vai tá colocando teu dinheiro. Consigo ver em tempo real, está na carteira? Creio que sim. Consegue, não? Não? Tem um atraso. Mas tu não consegue... Tipo, tu consegue... que ele divulga a carteira de 3 meses atrás. Sim, isso sim, mas tu consegue ir acompanhando por conta própria também. Sim, divulga por e-mail, no caso. Eu pensei nesse caso. Não Conta própria, tu consegue. Não tem que negocia.
mas até uma questão de das pessoas não simplesmente comprarem o que ele comprou. Sim. Aí tem esse atraso de lei. Mas aí tu consegue ao mesmo tempo ir acompanhando de maneira particular, né? Vendo ali. Cada fundo ele já tem a filosofia, mais ou menos. Sim, né? exato, Fundo de renda fixa sabe que vai ter renda fixa. Mas tu não sabe exatamente se ele está mais em IPCA, está mais Selic, ações, por exemplo, não sabe que ações ele tem agora, sabe que ações ele tinha 3 meses atrás. Mas um fundo de renda fixa, por exemplo, eu estou pensando em investir um capital acumulado. Vale mais a pena eu procurar um fundo ou investir por conta própria, sendo que a renda fixa rende a renda fixa em si? Depende do teu conhecimento. Porque daí eu tenho que, por exemplo, pagar a taxa administrativa. Eu não gosto de fundo por causa da taxa de administração, por causa como cotas, principalmente, e taxa de performance também. Eu prefiro investir eu mesmo. Mas aí, se tu não sabe muito bem o que está fazendo, tu pode fazer bobagem com renda fixa também, muito bobagem. Fundo de investimento também pode fazer essa bobagem. Por exemplo, eu sei que o investimento o dono do Nubank, não sei se alguém tinha caixinha do Nubank, Não, valeu negativo porque eles tinham elementos da Light. A Light anunciou, a pressão judicial parou de pagar, aí desvalorizou 75% das debêntures e a caixinha que era para ser renda fixa do Nubank ficou negativa. Então, eu fui investir eu mesmo. Nunca, nem ações do fundo também. A gente até trouxe isso no volta das aulas. E o cara tem que ser muito pica, assim, para te ir lá e comprar o fundo dele. Tem que ser muito bom, porque a média a gente faz. Não precisa pagar alguém para fazer. E tem também fundos de ações que tem que cuidar. Por exemplo, nossos pais, nossos avós, eles gostam de investir na Caixa, gostam de investir no Banco do Brasil. Aí eles empurram uns fundos de investimento, assim, meio lá, não sei o que tem ali dentro. Aí esses fundos, cara, a galera gosta de botar uma ação só. Tem uns fundos ali da Caixa que só tem Petrobras. Por que eu vou pagar alguém para comprar só Petrobras? Então tem que estar ligado que tu vai comprar. A gente está aqui para aprender a não precisar dessa galera de fundo de investimento. A gente poder escolher melhores ativos e não depender de outras pessoas escolhendo para a gente. Complementando, por causa das debêntures. Porque tu comprando renda fixa, ele não vai comprar só título do governo, ele vai investir em empresas, debêntures, que são ativos bem mais complexos de tu entender do que um simples título de tesouro. Qual é a responsabilidade que tem o gestor em caso de negativo, alguma coisa assim? Cara, não vamos cobrar dele. Não vamos cobrar dele. Não. Perdeu. É um risco que está embutido no mercado. A mesma coisa que uma ação que a empresa foi mal, a gente não consegue. Sim. Só que perde ainda por causa das taxas. Sim. Pagando o cara lá para gerenciar, querendo ou não. Uma informação interessante é a seguinte: na Bolsa Brasileira, no Ibovespa são 90 e poucas ações, 92, se eu não me engano. Na Bolsa Brasileira tem umas 500, mais ou menos, no total, incluindo as que não estão no índice. Fundos de investimento tem mais de 20 mil no Brasil. Tem mais fundos de investimento do que ações. Então, tipo assim, é claro, vai ter muita porcaria no mercado, assim, muito fundo, muito ruim. Mas tem fundos bons, cara, assim. O que eu diria é o seguinte, talvez até discordando um pouco do Romulo, cara. Tipo, se tu for ver, muitos desses gestores têm muito mais recursos do que a gente. Então, os caras vão estar lá, um gestor, primeiro, que esse cara vai ser muito pica, assim, vai ser um cara que tem um conhecimento absurdo de mercado. Aí, abaixo dele tem lá 10, 15, 20 analistas. E analistas, você sabe, no mercado financeiro ganha bem pra caramba. Todos esses caras são bons pra caralho, porque eles só chegaram lá porque eram muito bons. Então, o cara vai ter uma equipe enorme de pessoas trabalhando para ele. O cara vai ser muito cabeça, ele vai ter o dia inteiro para fazer isso. Basicamente, tem 20, 30 pessoas lá no fundo que estão fazendo isso o dia inteiro, ganhando muito bem para fazer isso. Então, eles fazem isso com excelência. E, claro, são exceções, a maioria dos fundos muitas vezes vão ser ruins, mas esses poucos fundos que vocês vão achar ali, por exemplo, da Verde, Alaska, tem outros aí, depois vamos abrir um site de comparador de fundos ali para vocês verem. Vai ter fundos bons, assim, tem fundos que, no Brasil, pelo menos, assim, tem vários fundos que conseguem entregar um resultado legal. O interessante é o seguinte, quando vocês forem olhar o resultado no fundo, o resultado já está descontando as taxas. Então, por exemplo, tu vai ver lá a lâmina do fundo, aí ele vai mostrar, não, nosso rendimento nos últimos 10 anos foi 15% por ano. Isso aí já é descontando as taxas, vocês não precisam se preocupar com taxa de administração, taxa de performance, esse valor já é descontado.
Então, tem fundos que, cara, muitas vezes entregam um bom resultado mesmo cobrando taxas, e essas taxas às vezes são caras. Normalmente, a taxa vai ser de 2% ao ano de administração e de performance 20% do que exceder o benchmark. E aí depende do benchmark do fundo. Vai ter fundo que é o CDI, na maioria dos casos, o que é bom também, né? Porque o Ibovespa não é um índice que performa muito bem normalmente. Outros vão ser o Ibovespa. Aí, no caso, se for o Ibovespa, é mais provável que tu pague taxa de performance no caminho ali. Mas outro ponto também é que tu só vai pagar taxa de performance se a rentabilidade for positiva, porque se tu pensar que o Ibovespa caiu 10 e o fundo caiu 2, ele bateu o Ibovespa, ele foi melhor do que o Ibovespa. Mas tu não paga taxa de performance nesse caso, só vai pagar se for rentabilidade positiva e ele bateu o benchmark. Outro comentário que eu queria fazer sobre a data de cotização e data de resgate, vocês vão ver, tem muitos fundos que normalmente vai ser assim, D mais 30, D mais 60. Aí o que acontece? Quando tu for querer resgatar o dinheiro desse fundo, tu vai comunicar o resgate e tu só vai receber o dinheiro 30, 60 dias depois. Quando vocês forem olhar isso, vocês vão falar, bah, que sacanagem, né? Isso é muito ruim para mim. Vou ter que esperar 60 dias para sacar o meu dinheiro. Mas o que eu recomendo que vocês pensem quando forem ver isso é que talvez isso seja um ponto positivo, porque o que acontece é que, normalmente em momentos de crise, em momentos de queda, a galera que investe nesses fundos e não é muito preparada, não conhece o mercado, vai começar a resgatar. E aí, o que vai acontecer? Se o gestor tiver que correr para pagar a galera que está sacando, normalmente ele vai vender na baixa, vai vender no momento da crise, no pior momento. Então, esse tempo aí de resgate de 60, de 30 dias acaba sendo positivo para quem investe e tem uma visão de longo prazo. Porque aí tu sabe que pelo menos os outros caras sacando não vão te prejudicar, porque tu acaba sendo prejudicado se tiver outros investidores sacando, porque o fundo vai se dar mal, vai ter que vender na baixa. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu vou tentar compartilhar a tela inteira aqui. Dois negócios que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse site aqui, comparador de fundos. Se vocês quiserem passar para cá. Esse site aqui é um dos melhores que tem para vocês olharem fundos. É interessante que vocês conseguem colocar aqui, ó, vou colocar o do verde aqui, então. Um comentário. Vocês vão ver FIC, FIM, FIC, FIA. FIC é sigla para Fundo de Investimento em Cotas, FIM é Fundo de Investimento Multimercado, FIA é Fundo de Investimento de Ações e FIRF é Fundo de Investimento em Renda Fixa. Então, vamos ver se dá verde aqui, ó. 800 milhões sob gestão. Pensem que esses caras aí, a 2%, não tá estão ganhando 16 milhões por ano para gerir esse fundo aí. Não está compartilhando. Aí agora foi. Aí vocês conseguem ver no site aqui, ó, exatamente o desempenho do fundo. Dá para comparar, por exemplo, com o Ibovespa, com o CDI. Dá para ver que esse é um fundo aqui que bateu o Ibovespa, bateu o CDI. 6 meses, 1 ano, período personalizado. E tem outras informações massas aqui que vocês conseguem ver também. Qual é o nome do site? Comparador de fundos. Por exemplo, aqui, ó, o drawdown máximo. Então, isso aqui é o máximo de queda que o fundo teve de um pico para um fundo, entendeu? Num período de tempo ali, o máximo de queda que ele teve. Quantidade de cotistas. Isso aqui é interessante também. Vocês vão ver que, por exemplo, aqui, ó, de 2022 para 2023, esse fundo aqui estava em 10 mil cotistas, agora está em 8 mil. Vocês conseguem ver, ó, meses positivos, meses negativos, maior retorno, menor retorno, meses acima do CDI, meses abaixo do CDI, patrimônio líquido atual. E o massa é que vocês conseguem comparar também, ó. Colocar aqui, por exemplo, IP, participações. IP, participações. Dínamo. Esses fundos aqui, ó, comparar todos eles. Ó, esses aqui, por exemplo, estão com resultado negativo. Isso aqui nos últimos 2 anos. O que eu recomendo para vocês analisarem fundo é o seguinte:
tomem sempre muito cuidado com, tipo assim, esses rankings de melhores fundos. Vocês vão ver lá o ranking dos fundos que melhor performaram no ano de 2022. Vocês vão ver lá, um fundo que rendeu 35% no último ano e tal. Só que normalmente esses fundos que rendem muito de um ano para o outro são os fundos que mais assumem risco e normalmente são fundos muito voláteis. Aí acontece muito, a galera vê lá, esse foi o fundo que melhor performou no ano passado. Aí compra. No ano seguinte, desaba aquele fundo, porque era um fundo que estava assumindo muito risco uma hora ou outra e acaba perdendo. Então, nunca olhem para a rentabilidade passada, principalmente se for de muito curto prazo e achem que aquele fundo é bom só porque ele rendeu muito. Pode ser que seja bom, mas vocês precisam analisar mais. E o interessante é olhar períodos mais longos e tentar, tipo assim, sempre pensar em investir em fundos aqui com uma visão de longo prazo. Então, vocês vão ver, por exemplo, aqui, a rentabilidade do fundo em períodos separados. É massa fazer isso, pegar, tipo assim, o cara que investiu a cada 3 anos, assim, que segurou por 3 anos, começou a investir em 2017, vendeu em 2020, começou a investir em 2020, vendeu em 2023, começou em 2019, vendeu em 2022. Aí tu vê, quase todos os caras que compraram esse fundo e seguraram por 3 anos ganharam grana. O fundo rendeu bem. Legal, então isso é um sinal positivo. Às vezes o fundo, tipo assim, tu pega da origem lá e tu vai olhar a rentabilidade do fundo é absurda, é muito grande. Tipo assim, rendeu muito. Nos últimos 10 anos rendeu, sei lá, 1000%. Aí tu vai ver, tipo assim, ele foi super bem nos 2 primeiros anos e depois seguiu mais ou menos, assim. Então é legal olhar por períodos, assim, comparando os períodos. Aí eu vou ver se eu consigo abrir aqui também o site da CVM. Aquilo que o Rômulo falou antes da posição do fundo, funciona assim. Ela é divulgada inteirinha com 3 meses de defasagem. Então, tu não vai conseguir ver cada posição do fundo. Alguns fundos vão falar de algumas das posições na carta aos cotistas, por exemplo, mas nunca vai falar todos. Não vai falar, nós estamos investindo tanto por cento em tal ação, tanto por cento em tal, tanto por cento em tal. Ele vai falar, aqui algumas das nossas teses. Aí ele vai mostrar 2, 3 teses que eles acreditam, vão falar um pouco sobre a tese, mas tu nunca vai ter acesso a 100% das posições do fundo naquele exato momento. Tu nunca vai saber. Até às vezes o gestor fala no podcast, fala sobre alguma posição, algum short que o fundo está, mas vocês vão conseguir ver tudo certinho, detalhado, a posição, a porcentagem, o valor, só acessando o site da CVM 3 meses atrás, só que agora não está abrindo, antes não abriu também. Deve ter dado algum erro no site. Mas enfim, é bem simples, vocês colocam ali CVM Fundos de Investimento, aí vocês pegam o CNPJ do fundo, aqui por exemplo já tem o CNPJ, ó. Copia e cola lá, e daí tem as posições do fundo. Quando vocês abrirem, vai estar marcando a data de hoje. Aí, tipo, não vai ter nenhuma posição. Aí, só que você tem que pegar e botar 3 meses atrás. Aí, quando vocês clicam lá 3 meses atrás, vai abrir certinho. Todas as posições, tudo que o fundo tinha. É interessante, primeiro, para conhecer melhor o fundo, saber pelo menos a posição dele há 3 meses atrás, na hora de investir, saber como que é a gestão de risco ali, se está bem diversificado em setores e tudo mais. E outro motivo pelo qual eu gosto de fazer isso é pegar dicas, assim, tipo, vocês vão abrir lá um fundo, tem um fundo aqui de um cara que eu acho muito massa, que eu acho que é um cara muito bom, aí tu vai lá, abre, vê a posição do fundo, vê, o cara tem uma baita posição nessa empresa aqui, massa, vou pesquisar a empresa, vou dar uma olhada, talvez essa empresa seja boa para investir, entendeu? Tem uma referência ali, um cara que sabe o que está fazendo, que provavelmente pode ser um bom case. Então, é massa isso também. Na hora de querer pensar em ações ali, começar a abrir, ver alguns fundos grandes ali, onde eles estão investindo, começar a pesquisar, ver, essa ação aqui tem vários fundos que tem, provavelmente é uma empresa boa, é legal ver essas posições dos fundos aqui. E uma coisa que eu recomendo para vocês também é, quando vocês forem investir em um fundo, conheçam um gestor, vejam um gestor. Esses gestores normalmente participam de podcasts, assim, tem podcasts sobre o mercado financeiro, tem um que eu acho massa, vou até abrir aqui. Esse aqui, Market Makers. Esse é um podcast brasileiro. Não dá para abrir com isso aqui. Peraí. Da FCM? Conta da FCM. Esse podcast é massa. Normalmente conversa, traz gestores, ó. Esse cara aqui é o gestor da Dália.
Enfim, volta e meia aqui eles estão trazendo gestores, os gestores falam às vezes sobre as posições. Aqui, ó, esse fundo aqui foi um dos que comentou. Esses gestores aqui são daquele fundo... Qual foi esse fundo? Foi o Ascala? É, o Alaska. Ascala. Esse. Aí, se eu não me engano, esse cara aqui é gestor da Alaska. Aí é massa, assim, vocês veem os caras falam sobre visão de macroeconomia, por exemplo, que eles estão achando sobre economia, visão sobre o mercado. É interessante. Normalmente, cara, vocês vão ver que os gestores são uns caras muito cabeça, assim, uns caras muito bons. Mas igual o Romulo falou, assim, a ideia é que com o tempo tu consiga investir sem precisar de um fundo, só que às vezes é um recurso massa, principalmente se tu não tem tanto tempo. Tipo, tu nunca vai conseguir ter tantas horas olhando o mercado, olhando ações, olhando o balanço, olhando o demonstrativo igual os caras. Eles estão o dia inteiro fazendo isso. Então, tem no Spotify também isso. Market Makers, é um podcast massa. Puxaria pra galera ver um fundo da Caixa aí. Esse aí não vai ser bom. Porque, cara, esses fundos eles têm um patrimônio gigantesco, cara. É surreal. Assim. Caramba, 16 bi de patrimônio. Surreal, cara. Eles têm mais que os gestores foda, assim, só para o dinheiro das senhorinhas ali que tá na cara. Não, e olha só, vamos só ver. Puxa quanto CDI o outro. Não, ele não bateu nem o CDI, cara. Ele tem tipo 80% de CDI. Os caras fazem quase tanto dinheiro que nem o Romulo. Chegam perto. A internet não tá ajudando. Aqui, ó, olha só que tá tomando um pau do CDI, cara, esse fundo da Caixa. CDI 570% desde 2005. Tá tomando mais risco aí. Os caras tem que tomar cuidado. Igual eu falei, 20 mil fundos e 500 ações. Tem muita porcaria no mercado. Mas tem fundos massa também. Vou colocar um aqui, ó. Esse aqui, P Participações. Por exemplo, é um fundo que investe fora do Brasil. Se vocês forem ver a rentabilidade aqui, cara, eu acho que ele existe desde 94. E desde 94, a rentabilidade... Aqui não vai aparecer tudo. Desde 94, a rentabilidade média dos caras por ano é de 21%. Desde 1994. Mas isso tá sendo padrão ou teve tipo algum ano que foi... Não, teve anos que foi muito mal. Até o resultado do fundo aqui, ó, nos últimos anos está malzão. Aqui, se tu olhar 2 anos, acho que é até negativo. Nos últimos 2 anos aqui, ó, desde 2022 ali, depois que o mercado começou a ir mal, a taxa de juros começou a subir, menos 20%. Drawdown máximo aqui, ó, 31%, 33%. Quantidade de cotistas, ó, e aí vocês vão vendo. Quantidade de cotistas. Em 2021 tinha 47 mil cotistas, agora tem 30. Então a galera vai saindo, sabe? Galera que não tem visão de longo prazo. Às vezes é um fundo super bom que mostrou resultado nos últimos tempos, nas últimas décadas, na verdade, e que agora começou a ir mal porque a juros subiu. É um fundo arriscado, investe fora do país e tudo mais. Mas tem fundo bom, cara. Tem fundo bom. Tem o fundo da Nubank também? Nubank, cara, não sei. Às vezes não consegue perceber que está investido em ações, Bovespa. O cara fez menos 2%, mas o Bovespa fez menos 5%. Ele acha que está no menos 2%. Ele está menos 2%, é isso que importa. Aqui, ó, no reserva imediata. Esse aqui é um fundo deve ser talvez conta remunerado, talvez, não sei. Tá perdendo pro CDI também. Você começou ano passado. O do Nubank tem um que é no reserva imediata, esse? Esse aqui que eu abri aqui. No reserva imediato. Fundo de investimento em renda fixa. Esse aqui deve ser um fundo de resgate diário ali, que deve ter bastante liquidez, por isso é rendimentos que CDI. Deixa no ano. Olha, ele tava ganhando CDI, daí deu uma queda aqui. Esse ano. Essa queda aí era lá. Pode ser. Alguma coisa assim. Os fundos de renda fixa, normalmente eles vão render um pouquinho acima do CDI. Vou colocar um fundo aqui, ó, 800 milhões. Não conheço esse fundo, mas é de renda fixa. Eles vão render um pouquinho acima do CDI. Esse aqui tá... nem sei o que aconteceu aqui.
Aí os fundos de renda fixa é isso. Às vezes, normalmente as quedas que vocês veem nos fundos de renda fixa, por exemplo, quando deu o caso das americanas ali, com as debêntures das americanas, teve vários fundos de renda fixa que caíram bastante, assim. E aí, porque tinham debêntures das americanas de investir. Mas eu vou ver se vou tentar abrir o site da CVM de novo aqui, mas tá. Agora fica. Agora visão, né? Deve reiniciar o CPD ontem, provavelmente reiniciar a fatura. Sim. Deu esse negócio. Ah, tá. Meu. Cítrico um álcool. Com cítrico, né? Cara, eu só sei que apareceu na sala aí. A gente pegou. Cara, eu pensei. O negócio aqui. É pra limpar o quadro, acho que eles iam falar. Não. Eu boto o bolo, tiro o bolso da Não consegui abrir o site da CVM. Mas quando eu conseguir. Talvez, não sei. Mas não consegui abrir. Mas se eu conseguir, eu mando para vocês um print lá como funciona. Mas é bem interessante, vale a pena abrir, dar uma fuçada lá. É bem fácil de achar também. Eu só vou pedir pro pessoal que está na chamada aí mandar o nome, faz favor. E alguém tem mais alguma dúvida aí, mais algum comentário a fazer? Isso aí. Então, para a gravação aqui.